Bom, hoje eu vou ler um livro bem pequeno que chama Onde Estão as Moedas e que é um livro que eu tô tratando a respeito do tema na terapia e é um livro que tá me ajudando muito, então por isso que eu decidi ler pra às vezes quem precisar de alguma coisa. O livro é do Juan Garcia Bacardi, não sei se é assim mesmo que pronuncia, mas chama As Chaves do Vínculo entre os Pais e Filhos. Ele dedicou esse livro aos pais dele e aos pais de seus pais, a todos aqueles que transferiram intactas até chegar a mim a chama da vida e as moedas justas para uma vida com alma, alegria e sentido. Super fofinho. Bom, em uma noite qualquer, de uma época qualquer, alguém teve um sonho. Sonhou que recebia algumas moedas das mãos de seus pais. Não sabemos se eram muitas ou poucas, se eram milhares, centenas, uma dezena ou apenas um par. Também desconhecemos o metal da qual eram feitas, se era ouro, prata, bronze ou talvez ferro. Enquanto sonhava que seus pais lhe entregavam as moedas, esse indivíduo teve uma sensação de calorzinho em seu peito. Foi invadido por uma grande alegria. Estava contente, encheu-se de ternura e dormiu serenamente o restante da noite. Na manhã seguinte, quando despertou, a sensação de serenidade e satisfação persistia. Então decidiu caminhar até a casa de seus pais. Quando ele chegou, olhou-lhe nos olhos e disse: Na noite passada vocês vieram até mim em sonho e depositaram em minhas mãos algumas moedas. Não me lembro se eram muitas ou poucas, também não sei de que metal eram feitas, se eram metal precioso ou não. Não importa, porque me sinto pleno e feliz. E venho lhes dizer, obrigada. Elas são suficientes. São as moedas de que necessito e as que mereço. Assim, eu as tomo com gosto, pois vêm de vocês. Com elas, serei capaz de seguir o meu próprio caminho. Ao ouvir isso, os pais, que, como todos os pais, se engrandecem por meio de reconhecimento dos filhos, sentiram-se ainda maiores e generosos. Interiormente, sentiram que podiam seguir dando a seu filho, porque a capacidade de receber amplia a grandeza e o desejo de dar. Então disseram: Você é um bom filho, pode ficar com todas as moedas, pois pertencem a você. Pode gastá-las como quiser e não precisa devolvê-las. São seu legado, único e pessoal. São para você. Então o filho também se sentiu grande e pleno. Descobriu-se completamente completo e rico e pôde em paz deixar a casa dos pais. Na medida em que se afastava, andava com firmeza, com os pés firmes sobre o solo. Seu corpo também estava bem situado no solo, e diante de seus olhos um caminho claro e um horizonte promissor se abriam. Enquanto percorria o caminho da vida, foi encontrando pessoas diferentes que o acompanhavam durante um trecho, às vezes mais longo, às vezes mais curto. Alguns o acompanharam pela vida toda. Eram sócios, amigos, companheiros, vizinhos, colaboradores, inclusive adversários. Em geral, o caminho se apresentava sereno, agradável e em sintonia com o seu espírito e com sua natureza pessoal. E ainda que não estivesse livre dos pesares naturais impostos pela vida, o sentia como o caminho de sua vida. De vez em quando olhava para trás para seus pais e relembrava com gratidão as moedas recebidas, e quando observava o transcurso de sua vida ou olhava para seus filhos ou se recordava de tudo o que conquistou no âmbito pessoal, familiar, profissional, social ou espiritual, a imagem de seus pais surgia e ele se dava conta de que tudo aquilo fora possível graças ao que havia recebido deles, e que com o seu êxito e com suas conquistas os honrava. Dizia a si mesmo, não há fertilizante melhor que as próprias origens, e então seu peito voltava a se encher da mesma sensação abrangente que lhe havia preenchido na noite que sonhou que recebia as moedas. Outra noite qualquer, de outro tempo qualquer, outra pessoa teve o mesmo sonho, já que cedo ou tarde todos chegamos a ter esse sonho. Vinham seus pais e depositavam algumas moedas em suas mãos. Nesse caso, também não sabemos se eram muitas ou poucas, se eram milhares, centenas, uma dezena ou apenas um par. Não sabemos de que metal eram feitas, se de ouro ou prata, bronze ou ferro. Ao sonhar que recebia em suas mãos as moedas de seus pais, a pessoa sentiu certo incômodo, sentiu-se invadida por uma amarga inquietude, por uma sensação de tormento e de lacerante mal-estar. Dormiu o restante da noite remexendo-se e agitando nos lençóis.
Ao despertar, o indivíduo ainda agitado sentiu um incômodo que parecia raiva, mas que também tinha algo de queixa e ressentimento. Sua expressão era de sofrimento e inconformismo. Revoltado e ligeiramente envergonhado, decidiu caminhar até a casa de seus pais. Ao chegar, olhando de soslaio, disse: Na noite passada vocês vieram a mim e me entregaram algumas moedas. Não sei se eram muitas ou poucas, também desconheço de que metal eram feitas, se eram de metal precioso ou não. Não importa, porque me sinto vazio, prejudicado, ferido. Venho lhes dizer que suas moedas não são boas nem suficientes. Não são as moedas de que necessito nem as que mereço, nem as que me correspondem. Portanto, não quero e não aceito, ainda que tenham vindo de vocês e que cheguem a mim por meio de vocês. Com elas, meu caminho seria muito duro ou muito triste, e eu não conseguiria ir longe. Caminharei sem as suas moedas. E os pais, que como todos os pais se sentem menores e sofrem quando não têm o reconhecimento dos filhos, retiraram-se diminuídos e tristes para o interior da casa. Com desgosto e angústia, compreenderam que podiam dar ainda menos do que haviam dado àquele filho, porque, diante da dificuldade de aceitar e receber, a grandeza e o desejo de dar se fazem pequenos e definham-se. Fizeram silêncio, confiando que, com o passar do tempo e a sabedoria que a vida traz, talvez chegassem a endireitar os rumos falidos do seu filho. É estranho o que aconteceu em seguida. Após ter pronunciado aquelas palavras perante os pais, o filho se sentiu impetuosamente forte, mais forte do que nunca. Tratava-se de uma força extraordinária, a força feroz, teimosa e gigante que surge da oposição aos feitos e às pessoas. Não se tratava de uma força genuína, como a que resulta da aceitação dos acontecimentos e está em concordância com as transformações da vida, mas de uma força apaixonada e intensa. Era o tipo de força que configura a paisagem do sofrimento humano, aquela em que as pessoas tratam de se apoiar quando precisam de coragem e de humildade suficientes para aceitar a realidade tal como ela é, e a nossos pais tal como são. A falsa força que nos concede a oposição das coisas, o ressentimento para com as pessoas e a postura de vítimas durante os fatos vividos. Com o tempo, essa pessoa aprenderá que nenhum sofrimento concede direitos, nenhuma postura existencial edificada sobre feridas concede merecimentos, e que o único sentido desse sofrimento, que não é dor, é fazer sofrer os demais, já que unicamente a dor genuína desperta a compaixão. Mas, naquele dia, o indivíduo abandonou a casa dos pais dizendo a si mesmo, nunca mais. Sentia-se forte, mas também vazio e vulnerável. Ainda que desejasse, não conseguia ficar em paz. Na medida em que se afastava da casa de seus pais, sentiu seus pés se elevarem alguns centímetros do solo e seu corpo, um tanto flutuante, não podia se aperceber de seu peso real. E sentiu algo ainda mais surpreendente. Cada vez que abriu os olhos, tinha a impressão de que via a mesma coisa, um horizonte, fixo e estático. O indivíduo foi desenvolvendo uma sensibilidade especial. Assim, quando encontrava alguém ao longo do caminho, o contemplava com uma enorme esperança e inconscientemente se perguntava: será que essa pessoa que tem as moedas que mereço, das quais necessito ou que me correspondem, as moedas que não aceitei de meus pais porque eles não souberam me concedê-las de maneira justa e conveniente, será essa pessoa que tem o que eu mereço? Em certa ocasião, a resposta foi afirmativa e tudo pareceu fantástico. O indivíduo se apaixonou e sentiu que tudo à sua volta era maravilhoso. E, sem se dar conta, começou a esperar que o outro lhe desse aquilo que não aceitara. Contudo, ainda que a esperança de encontrar as moedas lhe resultara a princípio inebriante, quando a paixão acabou se convertendo em uma relação e a relação durou tempo suficiente, o indivíduo descobriu que o outro não tinha o que lhe faltava, ou seja, aquelas moedas que não havia aceitado de seus pais. Que pena, disse, e então se queixou amargamente de sua má sorte, culpando o destino. Ele se sentiu desenganado, submetido a um tormento emocional que tomou forma de desespero, desgosto, crise, turbulência, enfado, frustração. É que, embora ainda não soubesse, o outro só podia lhe dar aquilo que tinha e aquilo que lhe correspondia por sua posição, ainda que queria lhe dar tudo e o ame plenamente, pois um casal é uma relação entre adultos fundamentada na igualdade da classe, na troca equilibrada e na sexualidade. Em certo momento de sua vida, essa pessoa teve um filho, e seu desgosto se tornou mais doce e esperançoso, mais moderado. Então, tornou a se perguntar: será que este filho, tão amado que espero, tem as moedas que mereço, das quais necessito e que me correspondem?
Aquelas que não aceitei de meus pais porque não souberam me dar de maneira justa e conveniente? Será que é o ser que tem aquilo que mereço? E quando respondeu novamente que sim, foi maravilhoso e formidável, e o indivíduo começou a sentir um vínculo especial com aquele filho. Um vínculo assombroso, muito estreito e cheio de expectativas e anseios. De maneira inconsciente, a pessoa estava convencida de que o filho tinha as moedas de que necessitava e não tardaria em lhe dar. Mas passou o tempo, e o filho, como a maioria dos filhos, desejou ter a própria vida e pôr em prática seus propósitos de vida independentes. Amava seus pais e desejava fazer o melhor por eles, mas a pressão de ter uma vida própria lhe resultava exigente, imperiosa e avassaladora, como a sexualidade. Assim, o indivíduo um dia compreendeu que tão pouco o filho tinha as moedas de que necessitava, que merecia e que lhe correspondia. Sentindo-se mais vazio, órfão e desorientado, mais do que nunca entrou em crise, adoeceu. Estava na fase média da vida e se encontrava de uma forma que nenhum argumento já o sustentava, nenhuma razão o acalmava. Sentiu seu interior se quebrar e gritou: socorro! Havia tanta urgência em seu tom de voz, seu rosto estava tão desfigurado. Nada o acalmava, nada podia confortá-lo. E o que ele fez? Foi a um terapeuta. O terapeuta prontamente o recebeu, olhou profunda e pausadamente para o indivíduo e disse: eu não tenho as moedas. O terapeuta viu nos olhos de seu paciente que ele continuava buscando as moedas no lugar errado e que, no fundo, desejava se equivocar mais uma vez. Ele sabia que as pessoas desejam mudar, mas também que lhes custa dar o braço a torcer. Não tanto por dignidade, mas por teimosia e costume. Mas o terapeuta, que sabia que não tinha as moedas em mãos, pensou: amo e respeito melhor meus pacientes quando também posso fazer o mesmo com seus pais e com sua realidade tal como é. Ajudo quando sou amigo das moedas que lhes cabem, quaisquer que sejam. Na realidade, aquele terapeuta já viu muitas pessoas em situações similares e sabia que o paciente, o menino que segue vivendo em seu interior, continua amando profundamente seus pais e lhes guarda lealdade, ainda que o ardor das feridas e outras causas lhe impeçam de aceitar suas moedas. É que, na profundeza da alma, ainda que o filho reprove seus pais, também se identifica com eles, e quando não pôde acolhê-los ou não pode acolhê-los e amá-los, tampouco consegue amar a si mesmo. Por isso, seu enfoque é o amor a tudo e a todos. Naquela primeira visita, o terapeuta acrescentou: eu não tenho as moedas, mas sei onde estão e podemos trabalhar juntos para que você também descubra onde estão e como pegá-las. Então, o terapeuta trabalhou com esse indivíduo e lhe mostrou que durante muitos anos ele tivera um problema de visão, um problema óptico, um problema de perspectiva. Tivera dificuldades para ver claramente, e só isso. O terapeuta o ajudou a ajustar o foco e a regular seu olhar e perceber a realidade de outra maneira, a partir de uma perspectiva mais clara, mais centrada e mais aberta aos propósitos da vida. Uma maneira menos dependente dos desejos pessoais do pequeno eu que sempre tenta nos governar. Um dia, enquanto esperava pelo paciente, o terapeuta pensou que havia chegado o momento de dizer, por fim e claramente, onde estavam as moedas. E nesse momento, como que por enquanto, o paciente chegou com outra coloração de pele. As feições de seu rosto haviam se suavizado e disse: eu sei onde estão as moedas. Continuam com os meus pais. Primeiro soluçou, em seguida chorou abertamente. Depois veio o alívio e a paz e a sensação de calor no peito por fim. Então dirigiu-se novamente, como anos atrás, à casa de seus pais, e quando ali chegou, olhou-lhe nos olhos e disse: durante todos esses anos tive um problema de visão, uma perspectiva ilusória, não via claramente. Sinto muito, agora posso ver e venho dizer-lhes que aquelas moedas que recebi de vocês em sonhos são as melhores moedas possíveis para mim. São suficientes e me correspondem. São as moedas que eu mereço e são adequadas para que eu possa seguir adiante. E venho lhes agradecer. As aceito com gosto, porque vêm de vocês, e com elas posso seguir trilhando o meu próprio caminho. Então os pais, como todos os pais se engrandecem pelo reconhecimento de seus filhos, voltaram a florescer, e o amor e a generosidade fluíram novamente com facilidade. O filho voltava a ser filho plenamente, porque era capaz de aceitá-los. Os pais, sorridentes, o olharam com ternura e responderam: é um bom filho, pode ficar com todas as moedas, pois lhe pertencem. Pode gastá-las como quiser e não é preciso devolvê-las. São o seu legado, único e pessoal, para você.
pode ter uma vida plena. Então o filho também sentiu-se grande e pleno, percebeu-se completo e rico e pôde por fim deixar em paz a casa de seus pais. À medida que se afastava, sentiu os pés firmes, pisando intensamente no solo, seu corpo também assentado na terra e os olhos voltados para um caminho claro no horizonte promissor. Também sentiu algo estranho, perder aquela força impetuosa que se alimentava do ressentimento, do vitimismo e do excesso de conformismo, mas agora tinha uma força simples e tranquila, uma força natural. Percorrendo o caminho que restava de sua vida, encontrou outras pessoas com as quais caminhou lado a lado, como acompanhante durante um trecho e às vezes longo, às vezes curto, outras para sempre. Sócios, amigos, casais, vizinhos, companheiros, colaboradores, inclusive adversários. Em geral, seu caminho foi sereno, prazeroso, em sintonia com seu espírito e com sua natureza pessoal, e tampouco esteve isento dos pesares naturais impostos pela vida, mas sentia que aquele sim era o caminho de sua vida. Um dia se aproximou da pessoa pela qual havia se apaixonado, crendo que ela tinha moedas, e disse: "Durante muito tempo eu tive um problema de visão, e agora que eu enxergo claramente lhe digo: sinto muito. Esperei mais dessa relação. Foram demasiadas as minhas expectativas, e sei que isso foi uma carga muito pesada para você, e agora a assumo. Tomo consciência e a libero. Assim, o amor que tivemos pode seguir fluindo. Agradeço e agora tenho as minhas próprias moedas." Em outro momento foi até seu filho e disse: "Você pode aceitar todas as minhas moedas, porque eu sou uma pessoa rica e completa. Agora eu já peguei as minhas dos meus pais." Então o filho se tranquilizou e se fez pequeno em respeito a ele e se sentiu livre para seguir o seu próprio caminho e aceitar as suas próprias moedas. Ao fim do seu longo caminho, o indivíduo se deteve a repassar a vida vivida, o amado e o sofrido, construído e o danificado. A tudo e a todos conseguiu dar um bom lugar em sua alma. Acolheu a todos com doçura e pensou: tudo tem sua hora na vida, a hora de chegar, a hora de permanecer e a hora de partir. Uma metade da vida é para subir a montanha e gritar aos quatro ventos: eu existo, e a outra metade é para o declínio até o vazio, onde tudo é desprender-se, alegrar-se e celebrar. A vida tem seus assuntos e seus ritmos, sem deixar de ser o sonho que sonhamos. Espero que essa breve história, como acontece com a maioria dos contos, lhe tenha sido provocadora. Suas várias linhas de significados podem ter tocado alguma fibra de seu ser e ter lhe causado tristeza ou alegria, raiva ou, pelo contrário, paz interior. Cada pessoa terá suas próprias reflexões ou sentimentos, tirará inclusive suas próprias conclusões. Visto que o conto mais evoca que explica, proponho-lhe que continue lendo para entender melhor, para descobrir coisas que talvez lhe tenham escapado, ou confirmar que suas emoções tenham pleno sentido. Ainda que este breve ensaio não seja fundamental para desfrutar e aprender o que diz onde estão as moedas, o conto funciona por si só, mas me atrevo a dizer que nesse tipo de anexo explicativo, o leitor encontrará clareza e desenvolvimento das mensagens das principais ensinamentos de sua moral. Enfim, ainda que se trate de uma moral desprovida de moral, vale o paradoxo? Pois não se trata de adestrar ninguém de acordo com um ou outro comportamento, mas oferecer caminhos de reflexão e entendimento que promovam maior felicidade em nossas relações. Estruturei este breve ensaio à minha imagem e semelhança, ou seja, ele não conta com uma estrutura clássica de teses, antíteses e sínteses, senão uma mais caprichosa e menos sistemática, mais intuitiva e pessoal, por assim dizer. Minha abordagem é simples, é como se eu estivesse agora, mesmo em uma sala diante de vocês e de outras pessoas, e depois de minha explicação sobre o conto, todos começassem a me perguntar sobre seu significado. Então, o que eu diria seria mais ou menos o que se segue. O que representam as moedas que recebem os protagonistas das mãos de seus pais? As moedas representam um abundante caudal de experiências que tivemos com eles, tanto agradáveis quanto alegres, ou tristes, afortunadas ou mal-sucedidas, todas sem exceção. A concepção, o nascimento, a infância, a adolescência, etc. Tudo o que, como filhos, vivemos em relação a nossos pais em todos os períodos da vida, mas sobretudo quando crianças, quando éramos mais frágeis e dependentes. As moedas, elas simbolizam, portanto, tudo o que recebemos deles, incluindo, é claro, o presente maior que é a vida. Além disso, podemos acrescentar seu passado e sua história, ou seja, sucessos, vivências anteriores à nossa concepção ou nascimento, já que, mesmo antes de nascer, pertencemos ao desejo e ao pensamento de nossos pais. E em
sentido transgeracional, por nossas veias corre o sangue e a experiência de muitos antecessores, concretizadas nas respectivas famílias de origem de nossos pais, com todas as vicissitudes que lhes tocou viver. Cada família é uma matriz de força e também de dor, visitada pelos grandes poderes do viver, essencialmente a sexualidade e a morte. Em resumo, as moedas são tudo o que recebemos em nossas raízes, e a que pertencemos e tudo o que vivemos de concreto da vida com nossos pais. E o que significa aceitar as moedas? Aceitar as moedas significa aceitar tudo exatamente como foi, sem pôr nem tirar, incluindo o doce e o cruel, o alegre e o triste, o leve e o pesado. É tudo. Pela simples razão de que essa é a nossa herança e o conjunto de experiências vividas que nos constitui. As moedas também podem incluir abusos, ações dolorosas, terríveis e brutais. Aceitar as moedas nos leva a aceitar também aquilo que nos feriu, que prejudicou a nossa inocência e a beleza natural da criança. É possível, ainda que difícil, dizer sim a tudo que nos chega por meio de nossos pais, sem pôr nem tirar. Podemos aceitar tal e como nos chegou, com todas as suas consequências, sem deixar de seguir o nosso próprio caminho, cumprindo o trajeto pessoal e tendo a coragem de transformar os pesares em recursos. Se nos resulta tão difícil aceitar as moedas é porque não sabemos o que fazer com essa dor, não sabemos como manipular o nosso sentimento ferido, nem nossas turbulências emocionais. Assim, fechamos os olhos, o coração e inventamos para nós um outro mundo, um mundo suportável e que nos permite seguir adiante. Muitas tradições, e concretamente as tábuas de Moisés, impõem o mandamento de honrar aos pais, conscientes de seu poder libertador e do bem-estar que aponta às pessoas. Mas chega-se a esse lugar depois de um árduo processo interior. Na realidade, não se pode fabricar como um mandamento, nem erigir-se em imposição fictícia. As tradições assinalam com o dedo sábio a rota adequada para alcançar esse lugar, e, se tem sentido para nós, devemos percorrê-lo. Se assim decidirmos, todo um processo tem início. Por isso, muitas abordagens psicoterapêuticas, enquanto buscam soluções para os problemas dos indivíduos, traçam um objetivo integrador, algumas vezes explícito e outras implícito: restaurar o amor em relação a nossos pais, recuperar o movimento amoroso natural, espontâneo que sentia a criança por seus progenitores. As pessoas que avançam nesse processo costumam se sentir mais íntegras, congruentes e amorosas. Aprimoram suas relações pessoais e afetivas e alcançam maturidade, serenidade e, sobretudo, autoestima. Alinham-se de modo mais sólido com o misterioso fluir da vida. Mas, se não gostamos de algo em nossos pais, por que devemos aceitá-lo? Trata-se de um clássico na psicoterapia, o caso de pacientes que juraram quando criança não parecer com seus pais e em seguida descobrir na fase média da vida que são e agem como eles. A resposta a essa pergunta é muito simples. O que reprovamos nos aprisiona, e só o que amamos nos liberta. Por isso é importante tomar consciência do que reprovamos, para investigar a fundo em nosso interior e dar espaço a todos os componentes emocionais que sobrevenham até que o processo para a paz se complete. É certo que muitos problemas se originam de feridas de amor, de traumas e do terror do que foi vivido. Isso configuraria uma primeira linha de argumentos. Porém, quando adentrando em uma segunda linha, é importante não esquecer algo ainda mais profundo. Temos problemas porque amamos mal. Se olharmos sem preconceito a alma familiar e as dinâmicas da criança, percebemos que estas se inserem em seu sistema familiar de tal forma que ama incondicionalmente, aconteça o que acontecer. Trata-se apenas de um programa biológico que ativa toda uma rede de emoções, e vemos que, por amar cegamente, trata de assumir sacrifícios, cargas, culpas que correspondem a seus pais, irmãos, avós ou a família toda. Pode tentar morrer ou adoecer no lugar de seus pais, prisioneira de um pensamento mágico que faz crer que, dessa maneira, conseguirá salvá-los. Pode segui-los até a doença, a morte, a vício ou outros destinos, pensando também que, assim como num passe de mágica, seu coração ou o coração dos que ama encontrará calor e conforto. Inclusive, em casos de abuso, chegamos a ver que um filho ou uma filha pode consolar o desespero ou a solidão de um dos pais, envolvendo-se ou tomando o lugar do outro progenitor. São dinâmicas que mostram o poder dos vínculos e a dignidade do amor entre as pessoas. O enfoque sistêmico nos mostra que,
Além de possuir identidade individual, fazemos parte de um coletivo maior. Estamos todos inseridos em uma mente comum maior, uma alma familiar, como se denomina no trabalho de constelações familiares. E essa alma tem suas regras. Uma delas é amar nossos pais e combater a fraqueza de nos sacrificar por nossos idosos, acreditando falsamente que assim os ajudamos. Cumprir essa norma é o princípio de contínuas ondas de bem-estar e genuíno sustento da vida. Como ensina Bert Hellinger, criador das constelações familiares, o amor cresce com ordem. O necessita para fluir com alegria, e a ordem sugere sua geometria e sua hierarquia. Que os pais sejam pais e grandes e que deem principalmente a vida, e que os filhos sejam filhos e aceitem. Que os filhos não interfiram nos assuntos dos mais velhos e que os filhos honrem a seus pais fazendo principalmente algo de bom com sua vida, renunciando, portanto, às implicações trágicas dos que sofreram antes ou que foram banidos do amor familiar. Devem abandonar a tendência de repetir os destinos fatais presentes em todas as famílias. Temos que reconhecer que o amor bom, aquele que ajuda de verdade, é o amor que olha, que vê os demais e é capaz de respeitar as suas dificuldades. É, sobretudo, o amor que pode enxergar nos olhos dos seres que ama, especialmente nos dos pais, o desejo de que seu filho esteja bem e cresça livre e feliz. Nenhum problema dos filhos ajuda os pais. Apenas desse modo a ordem é respeitada e o amor que liberta pode fluir. Que obstáculos posso encontrar nesse processo de recuperação do amor dos meus pais? Existem 2 discursos que explicam os principais obstáculos que esse movimento amoroso natural e espontâneo encontra para fluir até os nossos antecessores. O primeiro deles nos revela que temos problemas porque não fomos bem ou suficientemente queridos como filhos. Em contraste, complementarmente, o segundo defende que o conflito está em amar de maneira infantil, cega e mágica, algo que nos leva a nos envolver de maneira trágica com o destino e as dificuldades daqueles que formam parte de nossa rede de vínculos, sejam os pais ou a família em sentido mais amplo. Em relação ao primeiro, gosto de dizer em meus cursos e workshops que o importante não é tanto o fato de que não nos tenha desejado ou não nos tenham querido suficientemente bem. A percepção de ser amado ou não é muito variável e subjetiva, mas se seguimos amando ou não. O mal-estar, a angústia, o inferno, a queda, ou como queira chamar isso, não se refere tanto ao fato de não termos recebido o amor de fora, mas à falta de amor em relação aos outros que temos dentro de nós. Já Sêneca relata em suas cartas para Lucílio que não se pode ser feliz quando se vive só para si mesmo, quando tudo se faz em interesse próprio. Na verdade, só se vive para si quando se vive para os demais. O que nos cura é abraçar em nossos corações nossos pais e não tanto ser abraçados por eles. Isso é bom, claro, mas não é o objetivo. O essencial é que abracemos e que neste abraço acolhamos os demais. A vida tal como ela é, os feitos e nós mesmos. Abraçar é um movimento espiritual, é dizer sim para a existência, para o que ela traz e requer em cada momento. Porque os pais são os representantes da existência, por meio deles a vida se manifestou e nós podemos cuidar dela. A senha para as portas do paraíso é composta de uma simples sílaba, sim. Um dos ensinamentos fundamentais das tradições de sabedoria é que sofremos quando nos opomos, que o mal-estar se nutre de resistências. Gostaria de explicar uma curiosidade. Em muitos grupos fiz uma pesquisa improvisada perguntando quem não se sentiu suficientemente ou bem amado por seus pais. Você pode imaginar o resultado? Sim, muitos costumam levantar a mão. Em seguida, pergunto sobre quantos dos que são pais diriam que não amam suficientemente ou suficientemente bem os seus filhos. Quase ninguém levanta a mão. Não são necessários grandes conhecimentos de cálculo para deduzir que os números não batem. No meu ponto de vista, há apenas uma explicação para isso, e ela é de ordem cultural. Tem-se privilegiado o questionamento dos pais, dando asas talvez a um movimento necessário para transitar de uma cultura excessivamente patriarcal para outra de caráter filial. Entretanto, todos os extremos precisam se corrigir, e a atual ditadura moderna de caráter filial debilita tanto a filho como a pais. Confunde ambos. Além disso, ao se acentuar a encenação acusatória contra os pais, perpetua-se a tendência vitimista e irresponsável dos filhos, enquanto os pais sofrem desnecessariamente em um amargo acúmulo de culpas.
Os pais, por sua vez, também entraram em um código cultural imperante, auto-perseguidor de que deveriam ser melhores e mais perfeitos. A outra razão poderosa que nos leva a dar início à tarefa de restaurar o amor por nossos pais. Só conseguimos amar a nós mesmos quando amamos e honramos nossos pais. No mais profundo de cada um de nós, por mais graves que sejam as feridas, nós, filhos, seguimos sendo leais a nossos pais e inevitavelmente os tomamos como modelos e os interiorizamos. De algum modo, nos conectamos a uma força que nos faz ser como eles. E por isso, quando somos capazes de amá-los, honrá-los, dignificá-los e respeitá-los, podemos fazer o mesmo com a gente mesmo e sermos livres. Como podemos saber o que aceitamos e o que recusamos? É possível reconhecer o que não aceitamos de nossos pais por algumas poucas, 6, 8 ou no máximo 12 recordações, por meio de imagens dolorosas de nossa infância que, vez ou outra, assaltam nossos pensamentos, nos tensionando e nos fazendo novamente nos sentirmos indefesos, ou raivosos, ou penalizados, abandonados, ou o que quer que seja gerando mal-estar para o corpo. Muitas pessoas conservam imagens muito vivas de acontecimentos difíceis e, em contrapartida, esquecem centenas de momentos em que foram estimados, cuidados, alimentados, amados, abraçados, etc. E, sem cuidados, não há vida. Não é possível sobreviver. Em geral, acredito que está embaixo a crença popular de que os pais causam por sua negatividade o mal aos filhos. Ainda que de fato nada os exima, quando tem comportamentos destrutivos, se dermos uma olhada no cotidiano dos pais, vemos a quantidade de dedicação e ocupação que requer criar um filho. Além disso, o mais comum é que os pais desejem espontaneamente que os filhos estejam felizes. A questão é, como aceitar as moedas difíceis porque incluem o sofrimento? Boris Cernke, criador do conceito de resiliência, tão em voga ultimamente, nos mostra o poder de algumas pessoas de se recuperar de graves feridas e traumas emocionais. Ainda que sejamos mamíferos, sensíveis que sofram diante da falta de amor e de respeito ou pelos fatos e reveses terríveis da vida, tipo as mortes, perdas e desgraças, também estamos amparados pela força da vida e por um amor eterno, presentes em cada um de nós, seja qual for o rumo e a forma que escolhermos para viver. Confúcio também afirma que uma ofensa não é grande coisa, exceto pelo fato de que nos empenhamos em recordá-la. Entretanto, é comum construirmos nossa vida em função de recordações, algumas traumáticas que resultam em meras transformações daquilo que vivemos antes. Recordações que ficam muito longe da realidade, ou que em partes a distorcem e que nos distanciam de nosso presente, nosso único apoio. É que o único lugar possível onde podemos viver é o presente, e essas imagens e sensações ocorreram no passado, portanto pertencem a um outro tempo e momento, de modo que uma ferida não é grande coisa, exceto se nos empenharmos em recordá-la. Isso é, ao mesmo tempo, verdadeiro e falso. Ainda que conseguíssemos com a mente esquecer algumas imagens, no corpo ficam registradas todas as nossas vivências, e isso funciona como uma espécie de receptáculo e de regulador emocional,